Oi, Larissa, é um prazer estar com você aqui, tá? Eu vou me apresentar, né? Porque a gente só se falou por mensagem. Eu sou Juliana, eu sou a líder de comunicação do Asa Branca e estamos felizes de ter você aqui com a gente, acompanhando e agora, né, nessa entrevista, para falar um pouquinho sobre você e para falar um pouquinho do que aconteceu no último dia 19. Antes de tudo, né, antes da gente entrar nesse assunto sobre o ITA, eu queria que você se apresentasse para a gente, né, para o público do Asa, contasse um pouquinho do seu nome, o que você faz hoje em dia, é, sua idade. Meu nome é Larissa, né? Larissa Paiva, mas eu sou mais conhecida como Laritrix, que é a junção de Larissa com a estrela Bellatrix, que por algum motivo, desde a infância, é a minha estrela favorita. Aí juntaram, me apelidaram assim, e pegou e ficou Laritrix. Tenho 18 anos, esse ano eu faço 19, e sou do Ceará, de uma cidadezinha chamada Pires Ferreira, aqui no interior. Já trabalhei profissionalmente com comunicação, com marketing também, numa faculdade. Atualmente eu estou focando na application, né? Então estou em gap year, quero estudar fora. A gente se conheceu em 2021 e aí o Asa Branca faz um post sobre você, sobre o caça a asteroides, né? Então é aí que temos o nosso primeiro encontro. Mas eu queria saber qual foi a importância daquele momento para sua vida, né, para Larissa de 2021. Sim, eu escolhi vocês para serem os primeiros a noticiar sobre isso e tudo de uma forma mais exclusiva, não à toa, né? Porque além de falar sobre a importância daquele feito em específico, eu preciso falar sobre a importância da audiência que aquilo me trouxe, porque desde que eu descobri a área da astronomia, né, que foi inclusive contado lá no post, naquele primeiro post que eu amei, meu Deus, a coisa mais linda, o jeito, a escrita, eu compartilhei em tudo. Mas eu acho que além de falar da importância que aquilo trouxe para mim, né, o caça-asteroide e tudo, eu preciso falar sobre a audiência, porque eu sempre fui uma menina que gostava de falar sobre ciência nas redes sociais e que adotou, assim, mesmo sem saber direito o que era, naquela época eu nem sabia direito o que era, divulgação científica, no caso, né, ciência cidadã, democratização da ciência, popularização da ciência, que agora eu sou oficialmente nomeada como tal, né, uma popularizadora da ciência pelo Ministério, enfim, pelo governo. Se eu não tivesse tido a audiência que me deu a credibilidade, não sei se eu estaria aqui, sabe? Talvez eu fosse só mais uma pessoa querendo conquistar um espaço, mas, enfim, por vários fatores, né? Infelizmente, por ser minoria em algumas coisas, tipo, tanto de ser de interior, zona rural, quanto por ser mulher, quanto por ser da comunidade LGBT+, quanto por ser, enfim, nordestina, né? E tem várias questões, apesar dos privilégios que eu sei que eu tenho e reconheço, não teria talvez passado dali, porque participar do caça-asteroide foi uma coisa que eu lutei muito para conseguir, sabe? Porque eu não tinha computador, minha família não tinha condições de comprar, estava na pandemia, eu assistia aula pelo celular. Eu não me contentava com isso, eu queria fazer alguma coisa relacionada à astronomia, e aí eu vi o caça-asteroide, e eu falei, eu vou dar um jeito. E aí foi quando eu peguei um computador emprestado de um vizinho meu que não mora tão perto, ele mora até que longe, eu ia buscar. E aí eu peguei o computador dele e comecei a participar do caça asteroide. E aí eu entrei num hiperfoco, assim, com isso. Eu falei, eu vou descobrir um asteroide nesse negócio. Foquei o máximo que eu pude, sempre quando ele não tinha aulas, e acabei detectando o primeiro asteroide, né? E aí repercutiu bastante também por esse fato de ser estudante de escola pública, né? Que não tinha tanta pretensão aos olhares das outras pessoas. Mas antes do asteroide, por mais que eu divida minha vida assim, Latrix antes do asteroide e depois do asteroide, eu já era aquela pessoa, aquela menina interessada em ciência que estudava, que falava sobre, mas não tinha credibilidade, né? Não sei se isso é um ponto bom ou ruim, mas algo para se refletir. Por quê que precisou disso tudo, né? Precisou descobrir um asteroide para as pessoas me levarem a sério, digamos assim. Como de lá para cá, o que que mudou? O que que você viu assim? Ai, nossa, a Larissa de 2021 não imaginava que isso ia acontecer. Percebi que, tá, eu preciso, inclusive, frase da minha mentora, né, a Nicole da Educar. Ela falou para mim assim, Larissa, você precisa ter o tamanho do seu sonho. E aí, se tu me perguntar qual é meu sonho é fazer com que todas as crianças de escola pública, principalmente do interior do Ceará, tenham acesso à astronomia de forma lúdica, entendeu? Então, é uma coisa muito específica e muito grande. Aí, tá, então eu vou precisar ser
bem maior do que eu sou agora. E aí foi quando, até sem exatamente essa pretensão, mas com vontade de aprender também, de adentrar comunidades, de ajudar de forma mais específica, que eu fui desenvolvendo melhor meus projetos. Hoje temos aí o Time Latrix, também Pires Ferreira nas Estrelas, que é meu projeto mais voltado para Olimpíadas Científicas no interior. E já tem muita criança e adolescente participando e ganhando medalha, escolas que nunca tinham feito Olimpíada além de OBMAP, fazendo várias Olimpíadas de áreas totalmente diferentes, né? Até a Vitalis, por exemplo, que é de medicina. Aí depois teve o trabalho com as galáxias, que eu classifiquei galáxias para o Observatório do Japão. E aí eu liderei equipes nisso, que foram várias equipes, algumas só com mulheres, em parceria com o Projeto Sem Parar, outra com parceria com a Math Show Olympics, que é uma comunidade de matemática, para Olimpíadas, e aí nessa brincadeira foram mais de 60 mil galáxias classificadas pelos meus mentorados, e eu fiquei assim, porque eu virei notícia por ter classificado 2.000. Imagina se eles conhecessem esse povo. Assim, a gente zerou o ranking internacional, né, gente do mundo inteiro classificando galáxias lá para o Observatório do Japão, porque era um projeto que internacionalmente tem nas escolas, era quase que obrigatório e tudo mais, os alunos ganhavam créditos, essas coisas. E aí só o nome estrangeiro, entendeu? São tudo, tem um nome coreano, uns nomes inglês e tal. Aí a gente falou assim, aí eu printei, eu lembro, eu printei naquela época os nomes assim, eu falei, vou encher de brasileiro esse negócio. Aí quando foi mais ou menos um mês depois, era assim, Maria, João, José, Giovanni, Mateus, Lucas, Pedro, só o nome brasileiro assim, eu, meu Deus, que lindos. Eduardo Jerônimo também se destacou muito. Enfim, meus mentorados tomaram de conta do ranking e isso foi muito legal. Foi quando eu descobri mais ou menos a minha potência de influenciadora também e de líder, né? Recentemente ganhei o prêmio aí por ser líder, um prêmio que é voltado para mulheres de 14 até 21 anos no Brasil. Fiz um curso de astronauta análoga e hoje sou a primeira astronauta análoga do estado do Ceará. Um astronauta análogo é basicamente alguém que faz simulações de missões na Terra e que treina como um astronauta, mas nunca fez uma missão para fora, né? Por exemplo, é um extracurricular, assim, não é nada tão difícil, mas é algo totalmente novo no Brasil. Já temos o segundo, que é meu aluno, eu ajudei ele a ganhar uma bolsa lá na mesma agência que eu fiz. E ele voltou recentemente do curso, já está virando notícia também por ter sido o segundo astronauta do Ceará. E recebi relatos de várias pessoas, inclusive uma lagoana me mandou mensagem recentemente dizendo que é a primeira de lá e se inspirou em mim. E eu, ai, gente, que incrível! Que é uma coisa que está surgindo agora no Brasil, né? E lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, os alunos fazem brincando, assim, quem tem condições financeiras vai na NASA e faz aquele mesmo curso, assim, e não é algo tão relevante lá para eles, mas aqui para a gente é bastante, porque não tinha incentivo, não tinha dinheiro, eu ganhei bolsa, meu mentorado ganhou bolsa, a gente, infelizmente, depende dessas ajudas, enfim, de patrocínio, mas está dando certo. E aí, além disso, fiz pesquisa também para a Azul Universe, procurando por discos planetários semelhantes ao nosso. E é muito legal, porque eu exerço o que eu gosto de forma voluntária e ainda posso ajudar que outras pessoas tenham essa experiência também. E nem sempre é necessariamente alguém que quer astronomia, né, ou que quer astronáutica. Tenho até um exemplo que eu sempre cito, que é a Laurinha. A Laurinha, minha mentorada, começou comigo e ela queria ser astrônoma. Só que a gente foi fazendo mentoria e tudo e tal, e daí recentemente, acho que tem uns 2 meses, ela ligou para mim e falou assim: Lari, tu não vai ficar com raiva de mim, né? Tu não vai ficar chateada. Eu não quero astronomia, eu decidi que eu quero aviação, eu sou apaixonada por avião. E eu, que incrível! E daí ela, e ela continua com a gente, e é um clube realmente assim de STEAM, né? Geral, não tem nenhuma restrição, pessoas de todas as idades participam, mas é mais voltado para criança e adolescente, né? O time Laritrix, no caso. Aí eu queria que você contasse pra gente como foi essa ideia de, poxa, vamos juntar uma equipe do Brasil todo, né, no Uhum. time, e mentorar as crianças. Como é que foi essa ideia, de onde partiu, né, e como você conheceu aquele pessoal que está na posição de embaixador? Eu vi ali que tem os embaixadores, mas a equipe é bem maior, não é isso?
Sim, a gente já está com mais de 200 inscritos e é tudo formalzinho, bonitinho, termo de autorização de imagem, bem estruturado. Mas começou, nossa, se eu te contar, começou, Gil, de uma forma muito natural, muito espontânea. Tipo assim, quando eu comecei a ver a notícia, a repercutir e tal, o pessoal mandava muita mensagem querendo marcar reunião comigo, querendo entender como eu fazia, querendo, enfim, aula, esse tipo de coisa. E aí, eu ali na minha sede por ajudar, cheia de coisa para fazer, mas a gente procrastina. Aí eu comecei a fazer umas reuniões, tipo, Laurinha foi uma das que entrou em contato dizendo que era minha fã, que queria muito saber mais sobre os projetos, sobre coisas. E aí ela mandou mensagem e tudo, falei, vamos marcar uma reunião. E aí tinha muito aquela coisa também que eu precisava falar com os pais deles, muitas vezes. Eu conheço um monte de família dos meus mentorados. E, enfim, são normalmente crianças superdotadas ou com altas habilidades que tem no time, mas não necessariamente, mas muitos casos desses que não foram acompanhados, né, na infância realmente. Daí a gente tenta acolher agora, então tem essa parte da neurociência também, mas a Laura chegou e pediu uma mentoria, tá? Vamos, já que você já conhece ela mais ou menos, usar ela de exemplo. Pediu uma mentoria. Aí eu fazia, a gente ficava uma hora em call, eu ajudava a organizar a agenda, a se organizar psicologicamente, nesse sentido de o que eu quero para mim, a curto prazo, a longo prazo, como é que a família influencia, esse tipo de coisa, o que, é que minha família pode fazer por mim. E aí, mais ou menos na mesma época, eu me tornei embaixadora do Medalhei, que é uma plataforma de Olimpíadas Científicas, que eu comecei como um bolsista, e aí eles notaram o meu progresso, enfim. E aí eu fui convidada para ser embaixadora, então eu tenho o time Laritrix lá dentro, que eles estudam, eles ganham bolsa de estudos para estudar para as Olimpíadas. Então é uma plataforma de cursos para todas as Olimpíadas. E aí muita gente não consegue pagar, né? Apesar de ser mais ou menos acessível, é muito relativo, né? Para mim mesmo não era, eu tinha bolsa na época que eu estudava. Então, eu comecei até esse trabalho de distribuir bolsas também para os meus mentorados. Então, às vezes, eu fazia mentorias de entrevista e tudo mais. E aí, quando eu vi, tipo, foi muito natural, ou de repente, ou aos meus olhos, né? Mas quando eu vi, eles estavam virando amigos entre si, sabe? E aí, as embaixadoras são essas primeiras ali que, que, que começaram a ajudar essa galera a se reunir, e é muito melhor. Você é estudante, você sabe disso, é muito melhor quando a gente está acompanhada, quando a gente tem um grupo, quando a gente faz parte de uma comunidade, porque, né, até biológico a gente precisa disso, né? A gente precisa estar em comunhão com as outras pessoas. E eu falei, vou aderir a essa ideia, vamos fundar aqui uma coisa organizada. Começou a chamar, por ideia deles, Time Laritrix, sabe? E eles mesmos têm vários projetos individuais, sabe? Porque conforme a mentoria vai indo, eles vão aprendendo. Hoje tem o Giovanni e o Daniel William na Paraíba, que já estão com um projeto lá que o governo patrocina, entendeu? O governo da Paraíba. E eles já criaram duas Olimpíadas, enquanto eu criei só uma. Eles já criaram duas e tá em prática, entendeu? E vai continuar, o negócio tá dando super certo. E eu fico muito feliz por eles, sabe? A gente fica pensando assim, quantas horas vocês passam estudando e revisando, e depois o processo de receber o retorno e continuar estudando. Quantas horas ao total, assim, tu poderia me dizer que dura esse processo? Menina, nem eu sei. É que vai muito de cada um, assim, como a gente é um grupo muito livre, a gente não impõe assim, você vai passar 4 horas por dia, ou não sei quantas horas por dia. É mais aberto, assim. Mas eu diria, assim, por mim, de todos os projetos de ciência que eu participei, era basicamente a jornada que a gente tem de trabalho mesmo, sabe, por dia. Quantidade de 6 a 8 horas por dia. Aí só esse já leva ali, dependendo da sua dedicação também, porque é aberto, você pode marcar só um asteroide que você acha e mandar daquele jeito. Mas se você for fazer uma pesquisa mais detalhada, e fora que tem que estudar, tem que fazer o treinamento, né, que aquelas aulas do MCTI são absurdas, mas spoiler, vai vir aula minha por aí, como caçar asteroide. Estou muito animada com esse projeto, que vai ser aula mais simples, mas enfim, o MCTI lança os treinamentos de 2 horas, assim, para explicar tudo, desde o que é um asteroide até e cada minuciosamente como caçar esses asteroides.
Mas aí eles têm que fazer esse treinamento também, e essa parte eu exijo. Aí é umas 2 horinhas ali. Aí para caçar é mais umas 2 horas. Aí quando coincide com o das galáxias é mais 2, 3 horas. Aí é basicamente uma jornada de trabalho mesmo que a gente faz pela ciência cidadã. É por isso que na nossa camiseta tem eu sou cientista cidadão ou cidadã, e também tem para os pais. Não sei se você já viu. Meu pai, por exemplo, tem eu sou pai de uma cientista cidadã. A mãe da Laurinha tem eu sou mãe de uma cientista cidadã. E a gente também não tem essa prisão, sabe? Eu já vi muitos clubes, muitos projetos colocarem aquela imposição, para participar com a gente não pode participar de mais nenhum. Eu vejo isso como o oposto de dar oportunidade, porque como é que você vai pegar um estudante e colocar ele numa gaiolinha? Sabe? Não é para eles serem livres. Então, estou sempre compartilhando a oportunidade também. A gente tem uma parte dentro da comunidade que é sobre oportunidades e eu divulgo até projetos que têm o mesmo propósito ou parecido com o nosso. O mesmo é bem difícil, na verdade. Mas o propósito parecido, sabe? A gente compartilha mesmo, não tem essa rivalidade que a galera quer inventar que tem. Então, eles são super livres. A Laurinha mesmo, se você conversar com ela, ela vai te falar de vários outros projetos que ela faz parte. As meninas que são embaixadoras lideram um clube dentro do Força Meninas, que eu também tenho um lá, que era mais voltado para as meninas de São Paulo, quando eu estive lá. Então, a gente tem esse clube também dentro do Força Meninas, que é a plataforma que me premiou recentemente, me premiou de muito como uma menina, que eu já comentei também. Enfim, eles são livres e por essa questão de horário é mais ou menos isso, mas varia muito conforme a dedicação de cada um e o quanto que cada um pode acolher, né? Mas as embaixadoras até o momento são a Laurinha, a Evelyn, a Yasmin, a Rebeca e a Ávila. E só meninas, sim, porque sim, porque sim. Pronto.